Boa noite a todos. Eu sou Célia, colaboradora da Colmeia, e é com muito prazer, muita alegria que eu estou aqui hoje para falarmos sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Antes, eu gostaria de falar com os nossos amigos, os frequentadores, trabalhadores e voluntários da Colmeia. Nós trabalhamos dando apoio às gestantes carentes e nosso trabalho não parou, mesmo com toda essa dificuldade que estamos vivendo, não é? Nós estamos com quase 40 gestantes no WhatsApp, por onde enviamos informações sobre a gestação e cuidados com o bebê. Agora, no final de junho, nós iremos entregar-lhes o enxoval oferecido pela Colmeia. Atendemos também outras gestantes que não estão no grupo de WhatsApp, oferecendo-lhes um enxoval de emergência, né? Então, qualquer doação é muito bem-vinda. Nós estamos precisando de fraldas, tamanhos recém-nascido, P e M, né? Roupinhas usadas ou novas, cobertores, roupas de inverno adulto e criança, kit de higiene, alimentos como arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, leite, açúcar, café, achocolatado, óleo, farinhas, fubá, biscoito e outras coisas que vocês estivessem com disponibilidade para doar, né? Essas doações, elas poderão ser entregues na Colmeia, nas segundas e terças-feiras, das 14 às 16 horas, ou a combinar pelo WhatsApp com a Bárbara, né? No telefone 981707721. Ele está passando aí na nossa linha, aqui abaixo, né? E essas doações, elas... existem pessoas que dizem, mas eu gostaria de não entregar pessoalmente, né? Eu vou deixar o número da conta corrente da Colmeia, né? Porque algumas pessoas falam, não, eu vou depositar, eu prefiro, é melhor assim, né? Ao invés de eu levar em espécie as doações, né? Então, é Banco do Brasil, agência 7027, dígito 0, a conta corrente 8814, dígito 5, Colmeia Valorizando a Vida. O CNPJ está passando aí com o Rony está deixando no rodapé para que vocês possam anotar, né? Desde já, nós já agradecemos pelas doações e pela ajuda em divulgar nossos pedidos em suas redes, viu? Agradecemos muito de todo o nosso coração, tá? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma das bem-aventuranças, onde Jesus, no momento em que ele falava para aquela multidão de desesperados, carentes, de toda sorte, no Sermão do Monte, ele, tomado de uma imensa compaixão, ele começa então a dizer sobre as bem-aventuranças, aquele povo cansado, miserável, que só tinha deveres e obrigações. E ele então, tomado por essa imensa compaixão, passa a falar a esse povo sobre as bem-aventuranças que eles teriam, dando esperança àquele povo. Então, hoje nós vamos falar sobre esperança, não é? Um momento tão propício, né,
para falarmos, porque quando lembramos de aflição, nós automaticamente lembramos do que é necessário neste momento, não é? Então, a esperança é o sentimento que cria a realidade daquilo que queremos e buscamos, né? É a presença de um futuro almejado, um futuro desejado, em que o nosso presente, alimentando as forças necessárias para enfrentar a luta diária, nos ajuda nisso, né? Então, nos momentos de dor, de aflição, a esperança traz o consolo, suaviza o sofrimento. Quando, ao invocarmos essa realidade que nós criamos lá no futuro, aponta para nós novos caminhos, onde a dor ela é suavizada, onde ela é sanada, onde a paz e a alegria serão restabelecidas, dando assim a coragem necessária para prosseguir vivendo. Dentro desse contexto, é importante lembrar que tudo aquilo que criamos em nosso espírito e depositamos esperança deverá ser passado pelo crivo da razão, não é? Para não alimentarmos sonhos irrealizáveis, não é? Ou mesmo sonhos que venham ser perniciosos para nós. Se nós procedermos assim, sonharmos e passarmos esse sonho pelo crivo da razão, nós evitaremos mais tarde cair fatalmente no estado de frustração e de decepção, com as consequências que às vezes vêm bem dolorosas, não é? Então, a esperança, quando ela está alicerçada num objetivo viável, apoia a motivação da vida, né? Uma existência sem esperança se torna vazia e difícil de suportar, não é mesmo? O maior enigma que sempre atormentou a humanidade foi a questão da sobrevivência após a morte física. Se tudo termina com a morte, não existe razão para a vida e nem para o seu grande cortejo de sofrimentos, não é? Não comporta planejarmos, criando dessa forma, se nós não planejamos, um futuro vazio, em que a esperança não encontraria lugar, né? Então, a aflição, ela estaria completa, pesando sobre cada um de nós. E foi exatamente nessa situação que Jesus, quando aqui encarnou, encontrou a maior parte da humanidade, especialmente o povo judeu. Porque Moisés não se referiu à sobrevivência do espírito em sua lei, né? Os ensinamentos do Mestre Jesus, mostrando a continuação da vida após a morte, revelando a existência do mundo espiritual, e não só revelando, como comprovando, da forma como fez no Monte Tabor, em várias ocasiões em que se mostrou aos seus discípulos após sua morte, foi o portador por excelência da esperança para a humanidade. Com os ensinamentos que ele trouxe, a vida e os sofrimentos encontraram a grande razão de ser, e a humanidade pôde viver com a esperança de uma felicidade futura, solidamente apoiada em suas palavras. Jesus, trazendo a esperança, trouxe também o consolo, a força e a razão. Para aqueles que levavam fardos muito pesados sem saber o porquê, especialmente os marginalizados da sociedade.
E é assim que vamos encontrá-lo em diversas ocasiões, levando consolo e esperança para os pobres, para os explorados, para os escravos, para as mulheres, para os gentios, né? Que eram aqueles ainda não convertidos, para aquelas enormes multidões que não mediam nem distância, nem sacrifício para ouvi-lo. Então vamos agora analisar suas palavras que se aplicam a esse tema. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis sós. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está em Jó, né? Então vejam, João capítulo 16, versículo 32 e 33. Jesus então, quase no final do seu ministério, disse essas palavras aos seus discípulos. Palavras repletas de misericórdia, de confiança e de esperança. Não estaria só, porque o Pai estava com ele. E disse-nos ainda que tivéssemos paz por intermédio dele. Vejam. A confiança, que é esse sentimento irmanado com a esperança, trouxe-nos a paz. Pela certeza que a solidez de suas palavras confirmavam. O Pai está sempre conosco, não nos abandona. Palavras consoladoras que, além da paz, eram portadoras de uma grande misericórdia para com a humanidade. Notemos que ele tinha pleno conhecimento de que o Pai estava com ele. Não teria necessidade de revelar a ninguém. E se assim o fez, foi para que também tivéssemos a mesma certeza e, consequentemente, a mesma paz. Disse também, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As dores e aflições fazem parte do nosso mundo, esse mundo de expiações e prova. O bom ânimo foi a mensagem de uma esperança viável, né? Porque alicerçada em seu próprio exemplo, né? Que o exemplo de Jesus nos trouxe o tempo todo, e possível de ser seguida em boa parte naquela mesma encarnação. Quando conhecemos o caminho e sabemos para onde vamos, as pedras que existem neste caminho não vão ferir nossos pés. Se ferirem, vão ferir pouco. Porque, sabendo onde essas pedras se encontram, às vezes, a maioria das vezes dentro de nós mesmos, né? Nós saberemos como removê-las ou se desviar delas. O que nos proporcionará bom ânimo para continuarmos a luta, a nossa vida, né? Então, quando Jesus diz que venceu o mundo vencendo as suas aflições e dores, deixa-nos o quê? A esperança de que um dia possamos dizer a mesma coisa. Então, de acordo com tudo que ele nos ensinou sobre a imortalidade do espírito, sua evolução e a sua perfeição da lei divina, deixou sua mensagem magna de esperança para todos, né? E as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, ela fica bem claro para nós, porque elas falam por si, né?
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então vejam, Jesus, quando nos passou as bem-aventuranças, Ele queria que tivéssemos esperança nas aflições, né? Tivéssemos resignação. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nisso Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento, né? Como início, um prelúdio de cura, né? Então, essas palavras, elas podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam de séculos de sofrimento na vida futura. Então nós devemos estar felizes, porque Deus transformou a nossa dívida, permitindo pagá-la no presente, nos assegurando a tranquilidade no futuro, né? Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes aqueles que quitam, e depois de quitadas as dívidas, seremos felizes, né? É importante que, apesar de sofrermos com resignação as dívidas de antes, não contraiamos mais dívidas, não é? Porque se quitamos de um lado e nos endividamos de outro, jamais alcançaremos a libertação, né? Então, se cada um de nós arrasta consigo essa necessidade, né, de quitar as suas dívidas através de aflições, porque se não for hoje, será amanhã, né? Nós sabemos disso, é lei, é a lei de ação e reação. Então, Deus, na sua infinita justiça e bondade, nos dá esse benefício, né? Então, aquele que faz sua entrada no mundo dos espíritos, já como quitadas suas dívidas, o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho, né? Então, tenhamos resignação nas nossas aflições, né? Quando buscamos a calma e a resignação na maneira de encarar a nossa vida terrestre,
nos dando fé no futuro, temos no espírito a serenidade, que é o melhor motivo para não cairmos em loucuras e suicídios. Aqueles que buscam a fuga das suas aflições, né? Quaisquer que sejam os motivos particulares, né? Busquemos na oração o fortalecimento, na paciência, no entendimento, para que não caiamos no desespero, né, que nos desequilibra profundamente, fazendo com que busquemos situações muito piores em nossas vidas. Então, eu quero pedir neste momento em que estamos passando por um teste, né? Estamos sendo testados em nossa resignação, em nossa paciência, em nossa tolerância. Quero pedir a todos vocês, fortaleçam-se na oração, busquem na leitura do Evangelho, nas palavras da vida eterna, o consolo, a esperança, para que nós possamos fortalecer não só a nós mesmos, mas aqueles que convivem conosco, aqueles que estão tendo dificuldades nas famílias, com os parentes, aqueles que se deparam com desencarnes de pessoas amadas, pessoas queridas. Vamos fazer as orações não só para nós, para nossas famílias, mas para aqueles que sofrem, que se desesperam, que se desequilibram, que se suicidam. Aqueles nossos irmãos que são continuação de nós mesmos. Nós não terminamos nas pontas dos nossos dedos, queridos irmãos. Nós continuamos no outro. O próximo sou eu. Então, aquele que sofre, aquele que chora, sou eu. E se nós, neste momento, não podemos estar do lado, dando um abraço, um consolo, de perto, façamos as orações, vibremos intensamente muito amor fraterno, desejando a paz, desejando o equilíbrio, a saúde a todos os nossos irmãos. A humanidade hoje, na sua fragilidade, necessita de muita oração, do amor incondicional. Muitos não entendem que a morte não existe. Necessitam de amparo, de conforto aos corações. Então, neste momento, vamos todos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso divino mestre e amigo, a toda a espiritualidade de luz que se encontra em cada um dos seus lares. Que eles possam, neste momento, receber dos nossos corações os nossos melhores sentimentos de muita paz, de muito equilíbrio, muito amor fraterno,
de saúde, que eles possam levar a cada coração, a cada lar, aos hospitais, às casas de repouso, às creches, a todos os ambientes que neste momento lutam para conseguir a cura desta nova doença. A todas as equipes médicas, aos enfermeiros, aos trabalhadores da saúde, que eles sejam abençoados pelas nossas vibrações de muita luz e muita paz. E assim, elevados, façamos a prece que Jesus nos ensinou quando aqui esteve. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Chico Xavier sobre a esperança. Confie sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu, de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é o sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças de que amanhã será outro dia.